clube. Eu acho que o trabalho, o Eduardo, os resultados não vieram com ele, mas ele vinha fazendo um bom trabalho de evolução, principalmente tirando o jogo do São Paulo lá contra o São Paulo Morumbi, os outros jogos equilibrados, e infelizmente nós não conseguimos a vitória, né? Então todos estavam imbuídos, infelizmente teve a troca. Então eu quero enaltecer. Segundo, o que eu falei para eles é que nosso time tem qualidade, nosso time foi montado para grandes coisas, mas infelizmente as coisas não estavam acontecendo. Então nós tínhamos que mudar um pouco esse discurso. E o campo, tanto no trabalho, no treino, nos jogos, ia mostrar que nosso time tem qualidade, né? Porque se você ficar só, às vezes, nesse discurso, as coisas não vão acontecer. Então hoje a gente sabia que era um jogo fundamental, né, para nós, um concorrente direto. Mantivemos o que vinha sendo feito, alguns ajustes, né? Ontem no treino aqui, alguns ajustes em vídeo, mas sabíamos que nós precisávamos mas evoluir no que vinha acontecendo, principalmente na nossa competitividade, na nossa transição rápida, né? E foi o que aconteceu. Os 2 gols que nós fizemos foi o que eu estava acostumado com o Atlético nos outros anos, uma marcação alta. O Baralhas pressionou o goleiro, eles tiveram que jogar por dentro, o Ayrton roubou a bola no campo ofensivo, o Luiz passou na frente do gol, o Rato jogando ali como um segundo homem, chegou bem na frente, o segundo gol novamente, roubamos a bola na lateral, aceleramos com o Ayrton, Baralhas fez muito bem isso aí o ano passado, Baralhas, vocês sabem disso, fez 4, 5 gols dessa maneira, de roubar a bola e chegar bem na frente, então foi isso que nós pedimos, mas a vitória dos jogadores, eles são, como eu sempre disse, os jogadores são protagonistas, né? Então a vitória é dele. E agora hoje, claro, comemorar, depois de vários jogos sem vencer dentro do brasileiro, né? Mas amanhã já pensar no Fluminense, que vai ser um jogo duríssimo. Ô Eduardo, boa noite. Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você. E assim, agora são 2 jogos dentro de casa e 2 times que brigam lá em cima, né, o Fluminense e também o Palmeiras. Você falando aí de já trabalhar pensando nesses adversários. Nesse momento são 6 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E 2 adversários muito complicados. Ainda dá, pelo que você tem visto aí no dia a dia? Alex, assim, vou falar dos jogos desde que eu cheguei com o Eduardo do brasileiro. Nós tivemos o Coritiba fora, que é um concorrente, e hoje o Avaí também, um concorrente direto. E os outros 4 jogos o Atlético não vem tão bem, né? Pela qualidade, pelo investimento, o Atlético Mineiro, mas é o atual campeão brasileiro. E nós pegamos Inter e Corinthians. São 2 times que estão lá em cima. E agora, novamente, nós vamos pegar aí os times do G4 e o líder do campeonato. Mas eu acredito que essa vitória ela traz uma motivação a mais, principalmente a confiança. Né? Nós estávamos, principalmente nesses jogos, eu vou falar por isso, nós perdemos alguns jogos por infelicidade, por alguns detalhes, e hoje nós conseguimos sair na frente, nós tínhamos batido muito com os atletas que traziam vantagem para o vestiário, jogar pressão no adversário. Os outros jogos nós tínhamos tomado gol no final do primeiro tempo, né? Ou do segundo tempo, e isso aí acaba trazendo uma responsabilidade maior. Eu acredito, até dentro da sua pergunta, eu faço um pedido. Eu sei que a nossa torcida está num momento de tristeza, né, pela campanha, criou-se uma expectativa muito grande, mas eu peço encarecidamente para que eles possam, na quarta-feira, pôr 12 mil pessoas dentro do Ascioli, porque eu tenho certeza que aquela atmosfera do final da Série A do ano passado, se tiver no jogo com o Fluminense, eles vão nos empurrar os 90 minutos, e nós vamos fazer de tudo para vencer o jogo. Eu não falo em vitória, Alex, porque assim, eu acho que o futebol, você não controla muito a vitória. Às vezes você faz um grande jogo e não vence. Mas eu falo em disposição, em organização, em comprometimento que esses meninos têm, em competitividade, e eu tenho certeza que a nossa torcida, se ela vai abraçar como sempre fez, e na quarta-feira nós vamos fazer uma atmosfera para quem sabe fazer uma grande vitória e entrar definitivamente aí na briga da permanência. Eduardo, Felipe aqui da Rádio Bandeirantes. Eduardo, o Atlético repete a mesma escalação em 2 jogos seguidos. A gente vê mudanças, né? O William Maranhão praticamente como um terceiro zagueiro, o Atlético fazendo uma linha de 5 lá atrás, horas uma linha de 6, uma linha de 4.
esse esquema, dando uma reforçada no sistema defensivo, o Atlético tentando aí estancar essa sangria de tantos gols sofridos. Foi por aí o caminho da vitória? É por aí que você entende que o Atlético tem que fortalecer? O Atlético encontrou o seu esquema de jogar nessa reta final de Série A? Então, desde quando eu estou aqui, eu vou falar por todos os treinadores, desde 19, 20, 21, o Atlético sempre prezou por poucos gols, entre aspas, tomados, né? No brasileiro da Série B nós tomamos menos de 30, um brasileiro da Série A, se não me engano, foi 36, que é menos de 1, no outro um pouquinho mais. E eu via que, conversando com o Eduardo, né, pela experiência dentro do clube, que nós precisávamos melhorar isso. Porque eu acredito que times emergentes, times do nosso suporte, se você tiver uma defesa consistente, tentar tomar menos gols, você vai dar um passo importante. Porque nós vamos fazer. Nós tivemos algumas dificuldades nesses anos de parte ofensiva, mas a parte defensiva, e a parte defensiva que eu digo não é só os zagueiros, o goleiro, não, é o time todo. Como foi hoje, o Léo entrou dando o carrinho na linha de fundo, como você falou, a gente tem variado, o Maranhão entendeu bem essa situação de às vezes fazer um terceiro zagueiro, às vezes sair para dar o combate, até porque nós temos 2 laterais muito ofensivos, então a gente procurou protegê-los um pouco da parte defensiva ali, principalmente dos encaixes de área. E tem hora que o Maranhão sai, às vezes o adversário não coloca, não pesa a sua última linha, então ele sai, faz bem isso aí. Hoje no final do jogo o Avaí pesou com o Pótica, pesou com o Guerreiro, pesou com o Bissoli, então a gente colocou o Klaus no final do jogo, o Maranhão foi para a linha da frente e nós conseguimos sustentar bem isso aí. Faltou um detalhezinho ali. Eu acredito que se a gente não toma esse primeiro gol, né, a gente conseguiria até um placar mais elástico, porque o Avaí ia se jogar ainda mais. Mas, claro, numa situação que eles fazendo o gol ali por volta de 25, 30 minutos. Mas, independente disso, o Renan fez poucas defesas, eles ficaram com a bola, mas a gente conseguiu suportar bem esse momento do Avaí dentro do jogo. O Eduardo, é o Pedro Henrique Cheirinho, da Ceras do Esporte, da Rádio Band News. Parabéns pela vitória. Dentro dessa sequência tão negativa que o Atlético teve em Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, o presidente Adson Batista, e até quando tinha ainda o Eduardo comandando o time, falavam muito da questão emocional do Atlético, que os jogadores estavam muito para baixo, que eles sentiram realmente essa sequência negativa, que o emocional estava muito ruim internamente no clube. Eu quero saber de você, e eu não vou te perguntar isso, não é só porque venceu o jogo hoje. Você conseguiu identificar que o emocional dos jogadores melhorou, mesmo com a derrota em São Paulo para o Corinthians, consolidando com a vitória hoje aí em Florianópolis contra o Avaí? Esse emocional, que é tão importante para o Atlético numa reta final de Campeonato Brasileiro, foi resgatado, Eduardo? Geninho, o futebol é emocional, né? Nós somos seres humanos, né? Os jogadores são seres humanos. Eles têm alegrias, tristezas, emoções, né? E como você falou, o Atlético vem no 3º ano de Série A e a expectativa era que nós conseguiríamos estar numa posição melhor, até numa final talvez de uma Copa. Então isso aí é normal o atleta. Eles são, como eu falei, seres humanos. Então, mas eu acredito que do jogo do Inter para cá nós já começamos a melhorar a nossa parte no sentido de que a confiança ela foi voltando, né? Mesmo na derrota do Inter, nós fizemos um bom jogo e aí tivemos semanas para trabalhar. O Corinthians ele só veio a mostrar a evolução da equipe, né? O Eduardo mudou uma situação e fizemos um grande jogo contra o Corinthians. Uma pena não vir pelo menos um empate, nós poderíamos até a vitória. Isso deu mais confiança e nós sabíamos que hoje seria um ponto fundamental. Fundamental porque é um adversário direto e os jogadores a gente via desde da derrota lá para o Corinthians, claro que foi doída, mas que eles confiavam e sabiam que a gente poderia sair dessa situação. Claro que hoje com a vitória você acredita mais, mas foi o que eu falei para eles no pós-jogo. Essa vitória de hoje ela é importante para essa motivação, mas ainda a gente tem muito caminho, né? Não vou nem falar dos 9 jogos, é o Fluminense. Nós temos se conscientizar, nós temos que se fechar ainda mais, os que estão lá, os que estão aqui, o banco hoje jogou junto, os que entraram, os que não entraram, assim, o Atlético é dessa maneira nós vamos, se Deus quiser, fazer um grande jogo com o Fluminense, quem sabe uma vitória e aí galgando pouco a pouco.
Aí está, então, o técnico do Atlético Goianiense.